Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Daniel, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar falando sobre a questão dos processos de urbanização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do movimento pendular, que é um movimento que as pessoas fazem, né, todos os dias de casa para o trabalho, trabalho para casa, ou da casa para a escola, da escola para casa. E esse tipo de movimento costuma provocar grandes congestionamentos nos grandes centros urbanos. Esse movimento pendular também ele ocorre muitas vezes em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, por falta de uma organização da estrutura urbana, né, onde a população, né, de baixa renda não teve acesso a um lugar bom de moradia, um lugar bom de transporte, e aí todo mundo saindo ao mesmo tempo para poder trabalhar, estudar, provoca esse tipo de movimento. O movimento da parte da tarde, ele é um pouco pior do que o da parte da manhã, porque de manhã o horário de entrada de escola, a abertura do comércio, a questão da indústria não coincidem. Já no final da tarde, vários tipos de serviços coincidem o horário de encerramento. E aí as pessoas estão deslocando de volta para casa, provocando esses grandes questionamentos nos centros urbanos. Né? Isso aí é um movimento que ocorre todos os dias úteis, né, nesses grandes centros. Né? E a gente conhece bem os efeitos que ele provoca. Né? Aqui está falando da questão do arranjo populacional, que nada mais é daquela questão da conurbação, né? Quando a área urbana de dois ou mais municípios se encontram e as pessoas circulam entre esses municípios, igual muita gente mora em Barra Mansa, mas trabalha em Volta Redonda, ou vice-versa. E aí tem que se deslocar de uma cidade para outra para poder trabalhar, o que é muito comum também em regiões metropolitanas, né? Igual ali na Grande São Paulo, né, você vai ter várias cidades conurbadas e as pessoas ficam transitando de uma para outra, criando esses grandes arranjos populacionais, fazendo o movimento pendular ficar cada vez mais forte. Existe um outro processo chamado de periurbanização, que é quando começa a surgir características urbanas no meio de áreas rurais, né, como, por exemplo, a construção de um condomínio residencial, né, a abertura de lojas, né, uma questão mais comercial, atendimento de serviços para aquela comunidade, começa a abrir uma lojinha de roupa, né, uma lojinha de utensílios domésticos, e aí começam a aparecer as características urbanas lá no meio rural. O nome desse processo é periurbanização. E o último processo que a gente vai falar hoje é um processo chamado de gentrificação. Né? É um termo que começou a ser usado aqui no Brasil na época da Copa e da Olimpíada, né? da preparação para esses grandes eventos, que é um movimento que já acontecia lá fora, e aí a gente começou a ver aqui no nosso centro urbano. Aqui tem uma região um pouco abandonada, né? Um prédio antigo, e aí ele começa a passar por algumas mudanças, até chegar num modelo mais moderno. O processo de gentrificação ele está estritamente ligado a um processo de mudança imobiliária nos perfis residenciais e padrões culturais. Pode ser de um bairro, de uma região ou de uma cidade. Para haver gentrificação, você vai ter a substituição de um grupo social pelo outro, geralmente de um grupo mais pobre para um grupo com um pouco mais de poder aquisitivo, onde você vai mudar as características daquele local. Né? Pessoas com poder aquisitivo maior vão se mudando para aquela região, vão construindo, né, casas melhores, aí lojas melhores vão para aquele local, o custo de vida daquele local vai ficando mais alto e aquele local vai se modernizando, vai ficando, né, mais atrativo, né, com mais investimentos. E aí a população mais pobre vai saindo desse local. Né? A gente teve esse processo aqui no Brasil com a expansão, por exemplo, do metrô em São Paulo. Essa região que está destacada aqui foi uma expansão da linha amarela do metrô de São Paulo, onde ela foi ampliada. Só do anúncio dessa ampliação aqui, desses ramais e decidindo o local onde iria se construir as novas estações de metrô, os locais no entorno, né, os prédios que existem no entorno, as casas, lojas, todas elas aumentaram muito o seu valor comercial, porque morar perto de metrô numa cidade grande é uma coisa muito boa, que você vai ter deslocamento barato para vários pontos da cidade e muitas vezes você não vai ter necessidade de ter um automóvel ou sair de automóvel para ir poder trabalhar, né? O que melhora bastante o deslocamento da pessoa. Que isso também está ligado à questão da especulação imobiliária.
né, que o anúncio de uma grande obra faz aquele local ali se modernizar e aí o valor do terreno aumenta. Né, eu vou dar um exemplo aqui que não é real, mas, por exemplo, o governo anunciaria que ia construir um presídio de segurança máxima ali. O valor dos terrenos em volta iam desvalorizar. Mas como é uma questão do metrô, né, os imóveis valorizam, isso que é especulação imobiliária. Esse exemplo do presídio nunca poderia acontecer você construir ele numa área urbana assim, mas é só para vocês entenderem que, né, como que determinadas obras podem fazer o valor do terreno subir ou descer de acordo com o perfil da cidade. Uma outra coisa da questão da gentrificação que é importante, no Rio de Janeiro ali a região portuária passou por um processo assim de modernização, né? E aí a especulação imobiliária naquela área voltou a ocorrer ali na região central do Rio, perto do Museu do Amanhã. E os grandes eventos que houveram aqui no Brasil, né, da Copa e da Olimpíada, deslocou muita gente, né? O governo simplesmente tirou um monte de gente que estava em algumas áreas, né, desapropriou várias casas. Esse processo, infelizmente, não foi muito bem feito, né? Muitas vezes não foi tão correto, né? Não pagaram o valor, né, do imóvel, alegaram que a casa, a construção era ilegal, então, né, tiraram as pessoas de lá. Né, isso aconteceu muito na época da Copa e da Olimpíada aqui no Brasil, né, que chegava o governo lá, tirava a pessoa e colocava ela num local extremamente longe, de difícil acesso ao centro da cidade, onde ela precisaria andar mais de uma hora de ônibus para ir trabalhar, sendo que antes ela morava perto do serviço. Né? Então, esse processo de gentrificação geralmente afeta muitas pessoas mais carentes. Né? Enquanto o local ali vai ganhando vida, vai ganhando investimentos, né? Quem se apropria daquele território é a população que tem mais dinheiro. E a população mais carente fica excluída desse processo. Né? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para todos.